Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos dar continuidade na resolução do exame de Matemática 3 2024, onde terminamos no exercício 15, onde já havíamos descoberto que isso aqui, essa sucessão trata-se de uma progressão geométrica, onde havíamos deduzido tudo e havia dado a diferença que existe entre as duas fórmulas da soma, quando trata-se de uma progressão geométrica, quando a razão for maior que 1 e quando a razão for menor que 1. Então, uma vez que nós vimos que o valor da razão é igual a 1 sobre 2 e que a razão é menor que 1, então usamos essa forma da soma. Então, a soma dessa sucessão será igual a 1, que é 4 sobre 1 menos 1 sobre o 2. Eu estou a substituir nessa forma, porque a razão é 1 sobre 2 e a 1 é 4. Daqui vou fazer MC de 2 e de 1. Então, a soma será igual a 4 sobre 2 vezes 1 dá 2 e 2 menos 1 dá 1 sobre 2. É fração de uma fração. Então, significa que isto aqui passa para isto mesmo, passa a multiplicar. Então, aqui, a soma será igual a 4 vezes 2 e a soma será igual a 8. Então, significa que nessa seção, a soma de todos esses termos aqui será igual a quê? A 8. Ficaremos com a alternativa A. Passando para o exercício 16, diz que forma de transformação dada todos os valores pertencentes a R é errada. Ok, para a linha A nós temos x ao cubo, o x ao cubo é igual a x ao quadrado vezes o x. Concordo com esta opção que seja verdadeira, porque nós estamos à procura de uma opção errada, porque se eu tenho o x ao cubo, que disse que é igual a x ao quadrado vezes o x, lembra daquela propriedade que quando eu tenho as bases, posso colocar evidência e somar a parte das potências ou a parte dos expoentes. Então aqui, o meu expoente é 2, aqui o meu expoente é 1. Então, se eu mantenho evidência, minhas bases, posso ficar com x, 2 mais 1, que isto aqui é igual a x elevado a 3. Logo, esta opção está correta. Esta é a propriedade de a elevado a b vezes a elevado a c. Bases iguais, mantemos evidência e somamos a parte dos expoentes. Então, dando continuidade, para a linha B, então dizer que o módulo de x menos 2 é igual a módulo de menos 2. Claro que é verdade. Por quê? Porque independente do valor do x em que eu posso escolher aqui, nesta propriedade, este módulo será igual a este módulo. Porque se eu considero, por exemplo, aqui o x igual a 0, e aqui também x igual a 0, vou ficar com 0 menos 2, terei módulo de menos 2, o módulo de menos 2 dá um valor positivo. Aqui terei 2 menos 0 que dá 2, então 2 será igual a 2. Raiz de x ao quadrado igual a x. Não, em termos modulares, quando eu tenho raiz de x ao quadrado, eu digo que isso aqui é igual a módulo do quê? De x. Então, logo, a alternativa C está errada. Então, não há necessidade de ver o D assim como o E. Então, ficamos com essa alternativa aqui que está errada. 17. E por que está errado aqui? Porque imagina, por exemplo, lembra daquele caso em que tínhamos raiz de menos 4 ao quadrado. Sempre que isso aqui é igual aqui, significa que isso aqui será igual a menos 4, o que não é verdade. A pessoa aqui tem que ser em função modular. Então, e no exercício 17, diz que seja uma progressão aritmética cujos termos são A1 é igual a 17 e A10 é igual a 29. Então, o seu 20º termo é... Ok, quero um 20º termo de uma progressão aritmética. Então, sendo assim, para o exercício 17, nós temos o valor de A6, que é igual a 17, e o valor de A10, que é igual a 29, que era um valor de A20. Então, sempre que eu tenho, por exemplo, esses termos e quero, por exemplo, outro termo, isto aqui é como se você pegasse a forma do termo geral de uma progressão aritmética. Sabemos que é AN igual a A1, mais n menos 1 vezes a diferença. Para nós conseguirmos obter o 20º termo dessa sucessão, precisamos achar o valor de A1 e da diferença. Então, por isso, ficamos com o sistema de equação de AN é igual a A1 mais n menos 1 vezes o D. Também a mesma forma, é só copiar aqui. AN é igual a A1 mais n menos 1 vezes o D. Aqui eu posso dizer que eu posso substituir por A6. Estou a dizer que o n é igual a 6. Quando n for igual a 6, fica com A6 será igual a A1
mais 6 menos 1 vezes a diferença. E eu posso substituir aqui também por A10. Estou a dizer que o n é igual a 10. Se o n é igual a 10, fico A1 mais 10 menos 1 vezes a diferença. Mas o que é A6? A6 é 17. Então será 17 é igual a A1 mais 6 menos 1 dá 5. Então fico com 5D. E A10 é 29. Fico com 29. Será igual a A1 mais 10 menos 1 dá 9. Fico com 9D. Então, sendo assim, aqui posso isolar. Posso levar isto aqui que é positivo, passo para cá, fica negativo. Então, pode dizer que A1 é igual a 17 menos 5D da diferença. Então, significa o quê? Que no lugar de A1 eu posso substituir por 17 menos 5D. Pode usar método de substituição, método de adição ou mista. A sua escolha, mas eu uso o método de substituição. Então, aqui fico com 29, será igual a 17 menos 5D mais 9D. O 17 é positivo, passo para cá, fica negativo. Então, ficamos com 29 menos 17. Será igual a menos 5D mais 9D. Agora, 27 menos 17 vai ser igual a 12. Então, 12 será igual a menos 5D mais 9D igual a 4D. Multiplicação passa para cá, passa a dividir. Então, a diferença será igual a 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, tendo já o valor da diferença, já é muito fácil achar o valor de A1. Por nós sabemos que A1 é igual a 17 menos 5D. Então, A1 será igual a 17 menos 5 vezes o valor da diferença, que é 3. Então, A1 será igual a 17 menos o 15 e o A1 é igual a 2. Tendo já o valor de A1 e da diferença, já podemos achar o valor de A20. Por quê? Nós sabemos que numa progressão aritmética, o termo geral é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Então, já tenho todos os dados. Então, A20 será igual a 2 mais 20 menos 1 vezes a diferença, que é 3. Então, A20 será igual a 2 mais 19 vezes o 3, que isto aqui será igual a 59. Então, logo aqui temos o valor do 20º termo desta progressão, desta sucessão, que é 59. Ficamos com a alternativa B. 18. O coeficiente de x ao cubo no desenvolvimento de binômio de Newton, x mais 2 elevado a 5 é igual a. Quer um coeficiente de desenvolvimento de x ao cubo. Então, para tal, é muito simples. Binômio de Newton. É somente conseguir ter em mente uma fórmula. Então, com esta fórmula aqui, vai te permitir você resolver qualquer exercício que tem a ver com o binômio de Newton, se querem, para você fazer o desenvolvimento. Nota uma coisa muito importante. A fórmula diz que temos a combinação de n p a p vezes x elevado a n menos o p vezes y elevado a p. Esta fórmula surge de onde? A partir desses dados, quando eu tenho x mais y elevado a n. Observe uma coisa. O meu valor de x corresponde a isto. O meu valor de y corresponde a este ponto. E o n, que é aqui, representa o número de termos. Agora, o p é o número de vezes em que eu vou permutar. Ou seja, o p pertence aos números naturais, incluindo o zero. Então, estamos a dizer que o p pertence aos números naturais, o zero é incluso. Com isso quer dizer o quê? Aqui, por exemplo, se pedissem qual é a totalidade de desenvolvimentos que nós temos aqui, vamos dizer que, uma vez que começamos com zero, vamos dizer 0, 1, 2, 3, 4, 5. E quando é que nós vemos que vamos parar? Paramos quando o n for igual ao que? A p. Mas neste caso do exercício, querem para a gente achar o coeficiente de x ao cubo. Então, para a gente achar o coeficiente de x ao cubo, significa que teremos que desenvolver este binômio aqui. Então, para tal, ficamos com combinação de 5, começamos com 0, que é o valor de p, vezes x, que é esse x aqui, x elevado a 5 menos 0, vezes o y para nós é 2. Então, ficamos com 2 elevado a 0. Então, 5 menos 0 dá 5. Então, aqui temos x à quinta. Logo, ainda não x ao cubo para a gente achar o coeficiente.
Então, digo mais combinação de 1 por 5, x de 5 menos 1. Isso basta se acertar aqui, o restante é substituir nesse ponto. Será vezes 2 elevado a 1, que é o P. 5 menos 1 dá 4, ainda não é o coeficiente deste desenvolvimento x ao cubo. Então, digo mais combinação de 2 por 5 de x elevado a 5 menos 2 vezes 2 elevado a 2. 5 menos 2 dá 3. Então, logo, fixe essa parte. Se querem um coeficiente, terei que fazer a combinação de 5 por, ou seja, de 2 por 5. Então, sei que a combinação de n PAP igual a n fatorial sobre n menos p fatorial de p fatorial. Então, aqui ficará com a combinação de 5 por 2 será igual a 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Logo, aqui fico com 5 fatorial sobre 5 menos 2, seguida a 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Significa o quê? Que terei que reduzir o meu 5 fatorial até 3. Então, aqui fico com 5 vezes 4 vezes o 3, que eu quero dizer, fico aqui um fatorial, sobre 3 fatorial vezes. Aqui para o 2, fico com 2 vezes 1. Simplifico isto. E aqui fico com 5 vezes 4 sobre 2, que é 20 sobre 2, logo tenho 10. Então, o significado de combinação de 2 por 5 é igual a 10. Tenho este valor de substituir aqui. Logo, fico com 10 vezes x, 5 menos 2 dá 3, e 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 10 é igual a 40. Então, fico com 40x ao cubo. Então, o que é coeficiente? Coeficiente é isto aqui que quero para a gente determinar. Então, querem o coeficiente de x ao cubo. Logo, ficamos com a alternativa D. Agora, para o exercício 19, a função h de x igual a x ao quadrado menos 2 vezes o módulo de x é definida em RE. Então, quanto à paridade, existem duas formas muito importantes que os masas precisam fixar, muito importante mesmo. Então, quando falam da paridade das funções, sabemos que nós temos f de menos x igual a menos f de x, diz que esta função é ímpar. Quando tenho uma função f de menos x igual a f de x, diz que essa função é par. Por exemplo, se eu dar uma função f de x igual a x ao quadrado, então para eu fazer o estudo quanto à paridade dessa função f de x igual a x ao quadrado é muito simples. Por quê? Eu vou escolher qualquer valor de x que seja ela presente aos números reais. Pode dizer que o x é igual, por exemplo, a 2. Então vou substituir aqui. Vou ficar, uma vez que a minha função é x ao quadrado, vou ficar com f de menos 2, que será igual a 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é igual a quê? A 4. Logo, esta minha função aqui é par. Se eu tivesse uma função f de x igual a x ao cubo, aqui fico com f de menos 3. Então, será igual a menos, ou seja, desculpa aqui 2, nem estamos a usar 2, menos 2 ao cubo. Observa uma coisa, primeiro já o expoente é o cubo, que é ímpar. Logo, isto aqui será igual a menos 8. Logo, esta função aqui é ímpar. Então, com isso quer dizer o quê? A nossa função dada é h de x igual a x ao quadrado menos 2 vezes módulo do que de x. Isso quer dizer o quê? Uma vez que estamos a estudar tipo a paridade desta função, podemos escolher qualquer valor real. Se eu for escolher, por exemplo, agora x igual a 4, fico com h de menos 4, que vai ser igual a menos 4 ao quadrado, menos 2 vezes módulo de menos 4. Então, h de menos 4 será igual. Este menos é o menos da forma aqui quando a função da paridade. Então, menos 4 ao quadrado dá 16 menos 2, e módulo de menos 4 é 4. Então, aqui fico com 16 menos 8, que isto aqui é igual a 8. Logo, percebo que esta função aqui é par. Se tivesse dado um valor negativo, ia dizer que é ímpar, mas também, se você for a ver, é uma equação quadrática e é uma função modular. Então, qualquer variável que eu substituir aqui, um valor de x, sempre vai dar um valor positivo. Logo, esta função é par. Então, logo ficamos com a alternativa B. Funções monótonas. Define-se como aquela função crescente e decrescente. Quando você estuda a monotonia de uma função,
sempre está a estudar se uma função é crescente ou decrescente. Então, logo aqui, sem demora, ficamos com a alternativa A. A função inversa de f de menos 1, ou seja, a função inversa da função f de x é igual a raiz de x menos 1 é. Então, o que é estudo de funções inversas? Funções que são funções compostas. As funções inversas, elas são muito simples. Por quê? Imaginemos uma coisa. Sempre a propriedade é trocar primeiro o y pelo x e o x pelo y. A nossa função é f de x igual a raiz de x mais 1, estudo por menos 1. Agora, nós sabemos que nas funções o f de x é igual a y. Então, logo fico com y será igual a raiz de x mais 1 e menos 1. Então, o que é de fazer? No lugar de x, vou substituir por y. Em lugar do y, vou substituir por x. Esse é o primeiro passo. Então, logo aqui, onde eu tenho o y, vou substituir por x. Eu fico com x será igual a raiz. E onde eu tenho o x, onde eu tenho y substituir por x, onde eu tenho x substituir por y. Então, y mais 1 menos 1. Esse senhor aqui é positivo? Não, é negativo. Quando passa para cá fica negativo. Ou seja, negativo passa para cá fica positivo. E uma das coisas muito importantes que vocês devem notar é que aqui já estamos a isolar a função do quê? Do y. Então, fico com raiz de y mais 1 será igual a x mais 1. Daqui, como é que eu posso achar o y? Vou elevar isto aqui ao quadrado e elevar este ponto também ao quadrado. Simplifico isto. Aqui fico com y mais 1 será igual a x mais 1 ao quadrado. Esse senhor é positivo, passo para cá fica negativo. Então, y será igual a x mais 1 ao quadrado menos 1. Então, uma vez que dissemos que o y é igual a f de x nas funções, então posso dizer que o f de x será igual a x mais 1 ao quadrado menos 1. Então, logo, esta aqui é a minha função inversa. Homogeneizando, podemos desenvolver este caso notável. Este caso aqui, sabemos que quando eu tenho o a mais b vezes o a mais b, fico com a ao quadrado mais 2 vezes o ab mais b ao quadrado. Então, logo fico com f de x menos 1 será igual o meu valor de a, ou seja, aqui também pode ser reduzido assim. A mais b ao quadrado também desenvolvemos desta maneira. Então, fico com a ao quadrado mais 2 vezes o x mais 1 menos 1. Simplificamos simetria. Então, f inverso será x ao quadrado mais 2x. Esta aqui será a nossa alternativa da função inversa. Observando aqui, não temos nenhuma alternativa correta. Não temos, então não existe. Não temos uma alternativa correta. Para o 22, diz que caracterizando as retas y igual a k1 x mais b1 e y2 igual a k2 x mais b2. E seus gráficos no plano cartesiano, conclusão falsa é. Nós queremos uma conclusão falsa, né? Primeiro, se k1 vezes k2 for igual a menos 1, as retas são perpendiculares? Sim. Quando é que as retas são perpendiculares? As retas tornam-se perpendiculares quando os declives forem multiplicar e forem igual a menos 1, ou seja, quando o produto dos declives for igual a menos 1. Logo, esta opção é verdadeira. B. Se k1 é igual a k2, as retas são paralelas? Não. As retas não são paralelas, mas se coincidem. Nem quando o k1 for igual a k2, as retas não são paralelas, mas coincidem. Logo, esta é a opção que querem. Por quê? Para se k1 for maior que k2, a função y cresce mais rápido do que y2. Está correto. Se k1 e k2 e b1 e k2, as retas coincidem, exatamente. Só coincidem quando o valor de declive das retas forem iguais, não podem ser paralelas. Então, se o k1 for menor que 0 e o k2 for menor que 0, a função y1 decresce, y2 cresce. Então, já temos a nossa alternativa correta, que é a alternativa B, que é falsa. 23. No exercício 23, a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 geometricamente caracteriza por seguinte. É uma reta definida em todo o valor de R? Não. Por quê?
Uma das coisas é por causa do domínio da existência do denominador. Terá que ser diferente do que? De R. Porque se eu digo que pertence a R, estou a dizer que o X também faz parte do conjunto de números reais. Quando faz parte, vai anular o denominador, logo não vai existir o domínio. Então, para tal, como é que nós vamos analisar ou tratar esse tipo de exercícios? Nesse tipo de exercícios, eu tenho f de x, que é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, para tal, posso tratar este caso notável. Fico com f de x será igual a x mais 1 vezes x menos 1 sobre o x menos 1. Então, isto eu simplifico. Fico com f de x será igual a x mais 1. Então, estou a dizer o quê? É uma função descontínua em x igual a 1. E para que estamos a dizer que essa função aqui é descontínua? Essa função é descontínua porque não tem uma condição de maior ou igual, nem o intervalo aqui vai ser o quê? Aberto. E uma das coisas é que eu estava a dizer que não pode pertencer a R, é que esta parte aqui do domínio de x menos 1 tem que ser diferente de 0. Então, o x aqui terá que ser diferente de 1. Então, x pertence a R, claro, mas tem que ser diferente do que de 1. Se tivessem dito que pertence a R, mas diferente de 1, íamos concordar. Então, aqui ficamos com a opção dessa função ser descontínua. Porque a igualdade não tem sinônimo de maior ou igual ou menor ou igual. Logo, esta função é descontínua em x igual a 1. Ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 24, onde o exercício 24 diz que a curva representada na figura tem a equação. Este exercício aqui estão a repetir muito. Esse exercício, acho que no exame 2021, 22, também estão a repetir esse exercício. Mas ok, vamos a isso. Observamos uma coisa muito importante. Nós temos aqui a nossa função, esta parábola é virada para baixo. Nós sabemos que quando a parábola é virada para baixo, o valor de A é negativo. Logo, antes de resolver, descarto a alternativa A e B. Este é o ponto essencial. Quando a parábola é virada para baixo, significa que... Então, também a dizer o quê? Para quem assiste o vídeo aula que eu explico detalhadamente, isto aqui é muito simples. Aqui, neste ponto aqui, onde eu consigo ver esta parábola aqui, este ponto aqui, onde tenho minhas assíntotas, ou seja, os vértices. Então, aqui terei o x vértice e o y vértice. O x vértice, formos a ver aqui, 1 e o y vértice aqui é menos 1. Se aqui é menos 1, aqui é menos 2. Esse menos 2 aqui corresponde ao valor do y quando o x for igual ao que a 0. Então, posso tirar esses pontos. O x vértice é igual a 1, o y vértice é igual a menos 1, de acordo com o gráfico. E o valor de y é igual a menos 2 quando o x for igual ao que a 0. Então, com isso aqui quer dizer o quê? Uma vez que quer a expressão analítica é dada por f de x é igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Ou f de x é igual a x menos x1 e x menos x2. Isto aqui quando conheço o valor de x1 e x2. Então, aqui o que vamos fazer? O f de x na função é y. Então, fico com y será igual a x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. O y é menos 2, que vai ser igual a vezes o x é 0, menos 1 ao quadrado mais menos 1. Então, aqui fico com menos 2. Este é negativo. Quando posso sacar, fica positivo. Mais 1 será igual a vezes menos 1 ao quadrado. Porque 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, o A será igual a menos 2 mais 1 dá menos 1. Observando, eu já havia dito, a parábola é virada para baixo. E o valor de A, então, será negativo. Tendo o valor de A, só vamos substituir aqui no valor de A, substituímos o x vértice e o y vértice. O x e o y já não há necessidade de substituir. Então, daqui ficamos com y será igual a menos 1 vezes o x menos 1 ao quadrado mais menos 1. Então, o y será igual a menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado mais menos, ficamos com menos 1. Então, nós temos esta expressão, que será a nossa expressão analítica deste gráfico. Observando essas alternativas aqui, vamos ficar com a alternativa D.
25. A curva cujo gráfico está representado na figura tem equação. Esta função é uma função homográfica. Eu havia explicado, ou seja, expliquei numa videoaula, para quem assistiu essas aulas, esse exame aqui não estava muito puxado, mesmo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou traçar o gráfico aqui, enquanto a gente conversa. Quero saber se você vai gostar da videoaula, para entender a matéria, para ser muito mais fácil. Tudo mais, comenta aí, não deixe de comentar, não deixe de partilhar o vídeo, não deixe de dizer alguma coisa, melhorias, como tal. Então, nós temos aqui este gráfico que vem mais ou menos assim, e vem assim, que são assíntotas, né? Então, daqui eu tenho menos 1, tenho 1, e depois tenho este gráfico assim. Eu acredito que nesse gráfico, ou seja, para quem assistiu minha videoaula sobre essas funções, isto aqui não tem nada de especial. Então, o que nós queremos saber, como é que a partir do gráfico nós tiramos uma expressão homográfica. Então, existem duas maneiras. Tu pode pegar cada expressão, tentar criar uma função homográfica. Primeiro terás que fazer os exercícios da função, ordenado na origem, adjacente da vertical e horizontal, e também o domínio, depois você vai traçar o gráfico até encontrar um gráfico que vai coincidir com este aqui. Ou tu pode seguir este método. Nós sabemos que numa função homógrafa, o f de x é igual a ax mais b sobre cx mais o d. Então, quais são os dados que nós temos que tirar aqui? Primeiro, observe uma coisa. Nós temos esta linha vertical. A linha vertical representa a nossa assíntota vertical. Então, significa que a nossa assíntota vertical é este ponto, onde o x vertical será igual ao quê? A 1. E depois eu tenho esta outra reta na horizontal. Isto aqui representa uma assíntota horizontal que encontra-se no eixo do y. Então, ficamos com y horizontal será igual a menos 1. E vamos ver o gráfico. O gráfico passa dos pontos. Olha, o gráfico que passa dos pontos é este aqui, né? Significa que aqui nós temos nos zeros da função e o nosso ordenado na origem. Estou a dizer que o y para este ponto é igual a 0, assim como o x será igual ao que? A 0. Então vamos trabalhar isso para a gente construir esta assíntota. Primeiro, observa uma coisa muito importante. Nas funções homógrafas, se nós queremos determinar o x vértice, temos que é cx mais d igual a 0. Onde isto aqui passa para ficar negativo, fico com cx será igual a menos o d, onde o x será igual a menos o d, multiplica, passa para cá, passa a dividir sobre o c. Então, esta aqui é a nossa assíntota vertical. Assim como pode se determinar da seguinte maneira. Podemos dizer que aqui, esse senhor passa para cá, fica negativo. Então, o x menos 1 é igual a 0, porque então dizer que a assíntota vertical é igual a 1. Então, se eu levar isso aqui, passou para cá, ficou negativo. Então, se estou a dizer que esta parte aqui também é uma parte que pode determinar a assíntota vertical, estou a dizer que x menos 1 é de substituir aqui. Logo, já tenho a minha primeira parte da função. Tenho já o f de x, que é igual a ax mais b sobre x menos 1. Já tenho esses pontos. Tendo esses pontos, eu sei de um ponto também, tenho a assíntota horizontal. Mas eu sei que a assíntota horizontal pode ser igual ao limite de x quando tende para o infinito de f de x, que também pode ser igual ao valor de a sobre c. Então, se eu tenho a sobre c, pode dizer que a minha assíntota horizontal é igual a sobre o c. O c divide, passa para cá, passa a multiplicar. Então, estou a dizer que o a será igual à minha assíntota horizontal vezes o c. Então, o a será igual. Minha assíntota horizontal, qual é o valor? É menos 1. Então, fico com menos 1 vezes o c. Observando nesta parte aqui, estou a dizer que o meu c neste ponto aqui é 1. Então, fico com vezes o 1. Logo, o meu valor de a é igual a menos 1. Já tenho um valor de a. Já devia substituir, já tenho o segundo ponto. Então, f de x será igual a menos x mais b sobre x menos 1. Agora, resta-me achar o valor de b. Só que uma das coisas é que eu já tenho a ordenada na origem, e os zeros da função. Então, com isso, estou a dizer o quê? Que eu tenho o y, que é igual a 0 no ponto em que x será igual a 0 de acordo com o gráfico. Então, f de x será igual a ax mais b sobre x menos 1, em que f de x será igual a menos x mais b sobre x menos 1. Então, logo, o meu y
na função f de x nas funções é igual a y. Se o f de x nas funções é igual a y, então aqui fico com 0, será igual, que é este 0 aqui, menos 0 mais b sobre 0 menos 1. Aqui ficamos com o quê? Isto aqui vai passar cá para se multiplicar. Então logo meu b será igual a 0, neste ponto. Se o b é igual a 0, fico com essa expressão. F de x será igual a menos x mais 0 sobre x menos 1. Então, o f de x será igual a menos x sobre o x menos 1. Então, tendo essa expressão aqui, eu posso dizer o quê? Que fico com f de x será igual a menos x sobre menos 1 menos o x. Menos vezes mais dá menos 1 e menos vezes menos dá mais x. Então, isto aqui está correto. Simplifico esses sinais, fico com f de x será igual a x sobre 1 menos o x. Tenho essa expressão, que é a expressão deste gráfico da função homógrafa. Logo, vou procurar uma das alternativas, fico com a alternativa E de Eduardo. Exercício 26. Para que a função f de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, x pertence a R, mas tem que ser diferente de menos 2. Claro, eu domino. Seja contínuo no ponto x igual a menos 2, o número de m deve ser igual a. Então, nós temos esta função. Para nós conseguirmos dar o princípio de continuidade, também tem uma videoaula. Então, ver que uma das coisas que é muito interessante é que para quem assiste ou acompanha videoaulas, esse exercício, ou seja, o exame, não é muito puxado, porque isso tudo aqui já foram aulas que foram abordados aqui neste ponto, neste canal. Estou a falar de pontos, né? Então, m, x igual a menos 2. Estamos a dizer o quê? Que para uma função seja contínua, é necessário que este limite seja igual a este limite. Estou a dizer que o limite de x, quando tende para menos 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2, tem que ser igual ao limite de x, quando tende para menos 2, e aqui o valor que nós temos aqui é m. Então, nós podemos calcular este limite primeiro. Então, ficamos com o limite de x, quando tende para menos 2, ficamos com menos 2 ao quadrado menos 4 sobre menos 2 mais o 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, e 4 menos 4 dá 0, e menos 2 mais 2 são simétricos, também 0. Então, uma vez que a indeterminação é de 0 sobre 0, usamos a regra da derivada. Então, ficamos com o limite de x quando tende para menos 2, a derivada de x ao quadrado dá 2x, a derivada de uma constante é 0, a derivada de 4 é 0, a derivada de 2 é 0, a derivada de x é 1. Então, fico com 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Então, logo, uma vez que aqui o limite de x quando tende para 2 quando tende para menos 2 é m, logo fico com menos 4 será igual a m. Isto implica que o m será igual a menos 4. Então, para que esse limite aqui seja contínuo, é necessário que o m seja igual a menos 4. Observando aqui, ficamos com a alternativa C. Para o exercício 27. Investigando o comportamento da função y igual a módulo de x numa vizinhança do ponto x igual a 0, que proposição de dados é falsa? Função é contínua neste ponto, ok? Módulo de x, ok, a função será contínua neste ponto. Função tem mínimo neste ponto. Temos que analisar um dos pontos. Essa função tem mínimo neste ponto. Tem y igual, ok, a módulo de x. Então, vai ter o mínimo, porque de acordo com o gráfico que nós vamos mostrar, traçar pelo gráfico de uma função linear. C, função é derivável neste ponto. Olha uma coisa muito interessante. Estamos aqui na vizinhança num ponto em que x for igual a 0. Se nós temos derivada à esquerda, ou seja, se nós formos a considerar, temos o y que é igual a módulo de x. Se nós estamos a dizer que estamos a derivar à esquerda, ou seja, considerando que o x seja menor que 0, então nós estamos a dizer que nessa condição, estamos a dizer que estamos a trabalhar com sinais negativos. E se o x for maior que 0, teremos os valores positivos. Então, uma vez que esses dois pontos aqui são diferentes, ou seja, os dois pontos laterais são diferentes, a função não é derivável em x igual a 0. Então, a função não será derivável nesse ponto. Em outras palavras, estou a tentar dizer o quê? Podemos fazer o seguinte.
de uma forma um pouquinho rápida. Tenho o y que é igual a módulo do que é de x. Então, estou a dizer que qualquer valor que eu substituir aqui será positivo, né? Então, estou a dizer que eu posso ter x, que é menos 2, menos 1, 0 e 1, 2. Então, para tal, y é igual a módulo de x. Quando x for menos 2, terei 2. Quando for menos 1, terei 1, 0, 1 e 2. Então, aqui, nós fizemos isso aqui. Traçamos o gráfico de x em função de y. Então, teremos aqui o 0, menos 1, menos o 2. Teremos o 1, teremos o 2. Então, aqui teremos o 0, 1 e 2. Quando o y é menos 2, tenho 2, menos 1, tenho 1. Quando é 0, tenho 0. E quando for este ponto aqui, este ponto, terei este ponto. Então, terei o gráfico mais ou menos deste ponto aqui, uma vez que trata-se de uma função modular. Observa que neste ponto aqui, este ponto aqui não podemos derivar, ou seja, neste ponto aqui não tem como derivar, né? Então, a função não é derivável a partir deste ponto. Devido ao quê? Devido a estas condições. Quando eu digo que o meu limite lateral à esquerda, ou seja, o limite lateral quando for menor que 0 e quando for maior que 0, até é impossível derivar neste ponto. Então, nesse ponto aqui, a função não é derivável. Então, ficamos com a alternativa C e passamos para o exercício 28. Por que o ponto x igual a 0 da função y igual a menos módulo de x mais 1 chama-se crítico? Primeiro temos que determinar o que são os valores críticos. Chama-se um ponto crítico onde a derivada é 0 ou não existe. Chamamos de ponto crítico onde a derivada é 0 e ou não existe. Então, vamos analisar uma coisa para o exercício 28. Temos o y igual a menos módulo de x mais 1. Né? Porque se chama crítico. Então, estamos a tentar dizer que se nós formos a considerar a condição de que x seja menor que 0, se o x for menor que 0, a nossa primeira derivada será igual a menos 1. Estamos a dizer que o x é menor que 0. Então, são todos os valores negativos. Então, estou a considerar o x igual a menos 1. Então, isto aqui será igual a 1. Se o x for maior que 0, terei a minha primeira derivada que vai ser igual a menos esse menos aqui da forma. Derivada de x, fico com 1. Então, sendo que derivada de x será igual a 1, aqui será igual a menos 1. Então, para x igual a 0, não é possível calcular a derivada porque a função não é diferenciar neste ponto. Ou seja, neste ponto aqui, a derivada da função muda. Em que ponto estamos a tentar dizer isso aí? Estou a tentar dizer que neste ponto, quando eu digo derivada neste ponto aqui, não existe. Né? Derivada no ponto em que x for igual a 0 não existe. Porque se eu digo que estou a derivar isso aqui, eu vou ficar com menos 1. Então, não tenho como de derivar o quê? Neste ponto se dá um valor constante. Então, neste ponto aqui, a função não existe. A razão que, ao observar nas alternativas, aqui ficamos com a primeira derivada de x igual a 0 não existe. E ficamos com a alternativa B. Exercício 29. Sabe-se que a segunda derivada de a igual a 0 e ela muda de sinal passando por ponto x igual a. Então, x igual a chama-se Ok, para analisar uma das coisas muito importantes é que temos que ver uma coisa aqui. Estamos a dizer que sabe-se que a segunda derivada de a for igual a 0 e ele muda de sinal passando por ponto x igual a. Estamos a dizer que aí é uma mudança na concavidade. E quando muda a concavidade, isso chama-se ponto de inflexão. Ou seja, tem uma videoaula em que eu expliquei sobre os pontos de inflexão. Eu vou deixar o link na descrição. Eu vos aconselho vocês a assistirem. A aula é muito boa e vão gostar. Onde abordamos o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é um ponto em que o gráfico começa a mudar e toma outro rumo. Só que nessa mudança, ou seja, quando toma um ponto de inflexão, indica uma transição na curvatura. Veja que este gráfico vinha bem, nesse sentido aqui, e chega neste ponto aqui, muda e toma uma outra nova direção. Quando toma uma nova direção, neste ponto, temos que este ponto aqui de mudança do gráfico chama-se o ponto de inflexão. Né? Chama-se o ponto de inflexão.
Então, mas o que indica que a função não muda de direção, só muda o sentido, né? Então, logo observando nesse exercício, então dizer que o ponto de disponibilidade de f de x, não. Ponto estranho de f de x, não. Mas dizem que ponto de inflexão do gráfico. Ou seja, então dizer que ele muda do sinal passando para outro ponto x igual a A. O que nós fizemos aqui, nós temos o gráfico que vinha com uma certa direção, mudando para a direção, toma outro rumo. Então, logo, quando toma outro rumo, chamamos aqui do ponto de inflexão. Então, logo aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 30, diz que empregando a fórmula de cálculo aproximado de A igual a raiz de 1 mais x, que é aproximadamente 1 mais x sobre 2. E conhecendo a fórmula do cálculo do erro relativo em percentagem, que é o valor certo menos o valor aproximado sobre o valor certo, vezes 100%, calcule o valor aproximado de raiz de 1,21 e o erro relativo. A vantagem é que aqui já nos dão as fórmulas. Ok, como é que nós podemos proceder com isto? Estamos a dizer que temos a fórmula do valor aproximado que é igual a raiz de 1 mais x, que isto aqui é igual ao aproximado a 1 mais x sobre 2. Sendo que quer um valor aproximado de raiz de 1,21. Então, como é que nós podemos determinar isso aqui? Primeiro, observem que a fórmula aqui já nos ajudou uma coisa. Então, a dizer que o A é igual a raiz de 1 mais x. Se eu digo aqui, isso aqui é igual a raiz de 1 mais 0,21. Não será verdade? 1 mais 0,21 dá 1,21. Então, logo, estou nesta condição que é igual a essa condição. Significa que o meu valor de x é 0,21. Então, aqui fica que será igual a 1 mais 0,21 sobre 2. Então, com isso aqui, temos que isso aqui será igual a 1 mais 0,21 sobre 2 vai dar 0,105. Então, logo, isto aqui será igual a 1,105. Então, dá 0,105 mais 1 dá 1,105. Então, já temos o nosso valor do cálculo aproximado do valor do quê? De A. Com este valor aqui, nós podemos já determinar o valor do erro relativo, ou seja, este é relativo, porque é relativo diz que é um módulo do valor certo menos o valor aproximado sobre o valor certo. Qual é o nosso valor certo? O nosso valor certo é de raiz de 1,21. É muito simples de achar. Temos raiz de 1,21. Como analisar isto aqui? Isto aqui podemos ficar com raiz de 121 vezes 10 elevado a menos o 2. Raiz quadrada de 121, já expliquei como é que funciona este tipo de exercício. Então aqui ficamos com 11 vezes 10 elevado a menos 2. Ficamos com 11 neste ponto aqui. Ou seja, a raiz real de 1,21, que fica com menos 1, porque é raiz, né? Isso aqui vai simplificar isto com isto, vai ficar menos 1. Então logo fico com 1,1. Aqui que este é o valor real. Então fico com 1,1 menos 1,105 dividido por 1,1 vezes 100%. Então o erro relativo será igual a 4,55. Então, logo, observando as alternativas aqui, ficamos com a linha A. Para o exercício 31, diz que o domínio da definição da função f de x igual a ln de 1 menos x sobre raiz de 1 menos o x ao quadrado. Quero um domínio desta função. Exercício 31. Temos o f de x, que é igual a ln 1 menos o x sobre raiz de 1 menos o x ao quadrado. Então, se nós queremos que o domínio dessa função é que primeiro nesta parte da condição daqui tem que ser maior que 0. Se aqui é maior que 0, fico com 1 menos o x, que tem que ser maior que o quê? Que 0. Porque imagina, por exemplo, se eu digo a condição que é maior ou igual a 0, o resultado daqui, se for 1, fico com 1 menos 1, e além de 1 vai anular essa expressão aqui, terei 0. Então, logo, positivo, passo para cá, fica negativo, fico com menos x maior que menos 1. Então, aqui, multiplicando por menos 1, o maior transforma-se para o menor. Menos de menos, fico com mais, então fico com x. Uma vez que estou a multiplicar a minha incógnita que tem um sinal negativo, logo transforma o maior para o menor. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, tenho esta minha primeira solução. E depois vou ter a solução da condição de raiz de 1 menos x ao quadrado, que é diferente do que? De 0. Então, posso levar isto aqui ao quadrado, também aqui ao quadrado. Simplifico isto. 1 menos x ao quadrado, diferente do que de 0.
Este senhor é positivo, passa para cá, fica negativo. Então, fico com menos x ao quadrado, diferente de menos 1. Sinal negativo, vou simplificar. Fico com x ao quadrado, será diferente de 1. Este ao quadrado passa para cá, fica como raiz. Então, fico com x, será diferente de raiz quadrada de 1. E o x será diferente de mais ou menos o 1. Então, isto quer dizer o quê? Uma vez que aqui a diferença significa que os intervalos vão estar abertos. Então, logo o meu domínio é o x pertence a este domínio, intervalo aberto de menos 1 até um intervalo aberto. Este aqui, e também se eu quero representar nesta fórmula aqui, e o valor de a é negativo, eu teria uma parábola virada para baixo de menos 1 até 1, que será o intervalo aberto deste domínio. Então, logo aqui, fico literalmente com a alternativa B. Passando para o exercício 32. Diz que o valor da derivada da função f de x igual a ln de 1 menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado num ponto em que x igual a 0 é igual a. Então, aqui temos que aplicar a regra da derivada. Então, como é que nós podemos derivar isto aqui? Para nós conseguirmos derivar isto aqui, não é muito puxado. F de x é igual a ln de 1 menos o x sobre raiz de 1 menos o x ao quadrado no ponto em que x é igual a 0. Então, aqui, pela propriedade da derivada da divisão, se eu tenho um f de x que é igual a g de x sobre h de x, significa o quê? Que primeiro derivo o numerador, mantendo o denominador, menos derivada do denominador, mantendo o numerador, sobre o denominador ao quadrado. Então, com isso quer dizer o quê? Fico com f derivada de x será igual a ln de 1 menos o x derivada vezes raiz de 1 menos x ao quadrado, menos raiz de 1 menos o x ao quadrado derivada vezes ln de 1 menos o x sobre raiz de 1 menos o x ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Então, derivada de ln de 1 menos o x. Eu sei que derivada de ln de a será igual a 1 sobre a vezes o a derivada, sendo que o a é qualquer variável. Aqui, por exemplo, meu a é 1 menos o x. Então, se é 1 menos o x, fico com ln de 1 menos o x, que será igual a 1 sobre 1 menos o x vezes 1 menos o x derivada. Para este ponto, se eu tenho raiz de a, esta derivada é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de a vezes o a derivada. Então, logo, fico com f derivada de x será igual. Sabemos que a derivada disto aqui dá 1 sobre x, ou seja, 1 sobre 1 menos o x vezes 1 menos o x derivada, vezes raiz de 1 menos x ao quadrado, e derivada de 1 menos x ao quadrado dá 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, vezes o 1 menos x ao quadrado derivada, vezes ln do que? De 1 menos o x. Isso tudo sobre, simplifico esta raiz com esse quadrado, então fico 1 menos o x. Então, como é que eu posso trabalhar com este assunto aqui? É muito simples. A condição aqui é terminar a parte da derivada. Eu já quero dar nas pressas. 1 menos x, derivada de 1 é 0, que é como uma constante, e derivada de x é 1. Só que em sinal aqui ficamos com menos 1 sobre 1 menos o x vezes raiz de 1 menos o x ao quadrado. Aqui fico com menos 1 menos x ao quadrado. A derivada de 1 é 0, de menos x ao quadrado vai ser menos 2x sobre 2 raiz de 1 menos x ao quadrado vezes ln de 1 menos o x. Só que a condição é que estão a dizer que o x é igual a 0. No ponto, se o x é igual a 0, ao substituir aqui neste ponto, por exemplo, este ponto aqui, essa parte toda aqui vai ser o quê? Nula. Se é nula, fico sobre 1 menos o x ao quadrado. Logo, já não tem mais nada aqui. Já não há mais nada, não há ciência. Então, aqui vamos ficar com o quê? Com f de x será igual ao menos 1 sobre 1 menos o 0 vezes raiz de 1 menos o 0 ao quadrado sobre 1 menos o 0 ao quadrado. Então, aqui ficamos com f derivada de x
será igual a menos 1. 1 menos 0 dá 1. E 1 menos 0 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. Aqui, logo isso aqui vai ser igual ao quê? A menos 1. Logo, ficamos com a alternativa B. Para o exercício 33, e sabe-se que para uma função f de x, o limite de x quando tende para mais ou menos infinito, f de x sobre x igual a k diferente de zero. Limite da mesma tendência de f de x menos kx igual a b. Então, caracterizando o gráfico da função, a reta y igual a kx mais b chama-se... Uma vez que, se nós formos analisar o valor de b, aqui indica o deslocamento vertical dessa reta. Então, se indica o deslocamento vertical desta reta, aqui nós ficamos com a assíntota oblíqua. Teremos limite de x, de f de x sobre x igual a k, diferente de zero. E este limite dessa função, f de x menos kx, será igual a b, onde o b indica a inclinação. Se o b indica a inclinação nesta parte da tendência, significa que é uma assíntota oblíqua. Ficamos com a alternativa C. Para o exercício 34, as assíntotas verticais e horizontal da função f de x igual a x menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado são. Então, para nós conseguirmos achar essas assíntotas, para o exercício 34, temos esta condição. F de x é igual a x menos 1 sobre o 1 menos o x ao quadrado. Temos o caso notável que nós podemos desenvolver. Exato. Se eu tenho 1 menos x ao quadrado, se eu levo isso aqui ao quadrado, significa que aqui eu posso ficar com 1 menos o x vezes 1 mais o x. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes x dá mais x, e 1 e menos x vezes 1 dá menos x, menos x vezes mais x dá menos x ao quadrado. Simplificando isto, fico com 1 menos x ao quadrado. Então, significando que essa expressão está correta. Fico com f de x será igual a x menos 1 sobre 1 menos o x vezes 1 mais x. Então, aqui, se eu for a inverter, colocar o menos de fora, posso ficar com 1 menos o x sobre 1 menos o x vezes 1 mais o x. Então, se eu for observar aqui, menos 1, ou seja, 1 vezes 1 dá menos 1, e menos 1, e menos vezes menos x dá mais x. Então, está correto? Simplifico essas partes. Fico com f de x será igual a menos 1 sobre x mais 1. Então, daqui eu posso determinar as minhas assíntotas. Lembrando, quando eu dizia a fórmula lá, eu disse que esta parte aqui pode representar a parte da assíntota vertical, mais 1, que será igual a 0, e a assíntota vertical será igual a menos 1. Para a assíntota horizontal, diz que é igual ao limite de x quando tende para o infinito, desta função f de x. A função f de x será igual ao limite de x quando tende para o infinito, de menos 1 sobre x mais 1. Isso aqui será igual a menos 1 sobre o infinito, que será igual a 0. Então, se este limite aqui é igual a 0, vou dizer que a minha assíntota horizontal será igual a 0. Ou, de outra forma, posso dizer que a minha assíntota horizontal é igual a A sobre o C. O meu C é 1 e o A não tenho, logo é 0. Isto aqui será igual a 0. Então, nós temos essas alternativas. A assíntota horizontal vertical é que x é igual a 1 e horizontal y é igual a 0. Então, aqui não vejo nenhuma das alternativas. Aqui dizem que a assíntota vertical é mais ou menos. Não, tem que ser um valor apenas, que é 1. Então, não vejo nenhuma alternativa, mas também ia colocar B. Ok. Passamos para o exercício 35, onde diz que para que valores do parâmetro lambda a equação 4 elevado a x menos 2 elevado a x mais 1 mais lambda igual a 0 tem raízes reais. Então, não dizem são iguais ou o que, só querem raízes reais. Então, temos 4 elevado a x menos 2 elevado a x mais 1 mais lambda tem que ser igual a 0. Com isso quer dizer que 4 pode ser 2 elevado a 2 elevado a x. 2 elevado a 2 dá 4. Não é imperioso. Significa que está tudo bem. Então, fico com menos 2x vezes 2 elevado a 1 mais lambda é igual a 0. Lembrando das propriedades. Quando eu tenho a elevado a b vezes a elevado a c,
pode dizer que isto aqui é igual, mantendo as bases e somando a parte dos expoentes. Então, também, do mesmo jeito que você pode somar os expoentes, pode separar os expoentes mantendo as bases. Então, é o que aconteceu aqui. E aqui, se eu tenho A elevado a B elevado a C, isto aqui pode ser igual a A elevado a C elevado a B. Então, aqui fico com 2 elevado a X elevado a 2 menos 2 elevado a X vezes o 2 mais lambda é igual a 0. Então, seja o 2 elevado a X será igual ao que? A T. Então, no lugar de 2 elevado a X, fico com T ao quadrado menos 2T mais lambda é igual a 0. Então, aqui podemos dizer o quê? Que temos o valor de A, que é igual a 1, B, que é menos 2, e o C, que é igual a lambda. Então, estamos a dizer que nas condições que delta seja igual a 0, eu sei que delta é igual a B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Então, aqui fico com B ao quadrado menos o 4 vezes A vezes o C, que será igual ao que? A 0. E o B fico com menos 2 ao quadrado menos o 4 vezes 1 vezes lambda será igual a 0. Então, menos 2 ao quadrado dá 4 menos 4, lambda será igual a 0. Então, esse senhor é positivo, posso ficar negativo. Então, menos 4 lambda será igual a menos 4 e o lambda será igual a menos 4 sobre menos 4, lambda será igual a 1. Então, significa que 1 faz parte da solução. Então, com isso quer dizer o quê? Quer dizer que meu valor de lambda terá que ser igual ao que? A 1. De modo que esse aqui tenha raízes reais. Como é que nós podemos verificar isso aí? Podemos dizer o seguinte, ficamos com t ao quadrado menos 2t mais 1 será igual a 0. Então, delta será igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta será igual a 4 menos 4 e o delta será igual ao quê? A 0. Então, isso quer dizer que o t1 é igual a t2, que será igual menos o b, que o b é negativo, fico com 2 mais ou menos raiz quadrada de 0 de 2 vezes 1. Eu sei que todo mundo entende aqui sobre equações quadráticas. Então, fico com 2 sobre 2, que isso aqui será igual ao que? A 1. Então, é necessário que o lambda seja igual a 1. Com isso quer dizer o quê? Com isso quer dizer que o 1 é a solução. Se lambda pertence a este intervalo de 2 e 3, não teremos uma solução exata. Por quê? Este valor aqui de lambda é o valor de C. Se for igual a 2 multiplicado com 4 dá 8. E 4 menos 8 não tem solução, ou seja, delta terá um valor negativo. Então, quer dizer o quê? Que a condição em que eu posso ter aqui é a alternativa D, que vem de menos infinito até um intervalo fechado. Porque não tenho a solução 1, que faz parte das alternativas. Também, esta alternativa está correta por quê? Porque se tem vencer todos os valores negativos que, ao multiplicado com o nosso delta, ora, vejamos uma coisa muito interessante. Se nós estamos a dizer que nós temos o t ao quadrado menos 2t mais lambda igual a 0, e estamos a considerar que vem de menos infinito até um intervalo fechado. Se eu for escolher qualquer valor negativo que eu substituir aqui, posso escolher, por exemplo, menos 4. Fico com t ao quadrado menos 2t menos o 4 será igual ao que? A 0. Então, delta será igual a menos 2 ao quadrado menos 4 da forma vezes 1 vezes menos o 4. Esse menos vai ficar positivo, logo vai tornar que o delta seja positivo e que tenha uma solução. Então, logo, precisamos que ficamos com essa alternativa. Para o exercício 36, diz que o limite de x quando tende para 1 de raiz de x mais 1 sobre x menos 1. Então, neste exercício, temos o limite de x quando tende para 1 de raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 1. É necessário substituir pela tendência para ver se a função é indeterminada ou não. Então, aqui ficamos com raiz de 1 mais 1 e de 1 menos 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E 1 mais 1 dá 2, e 1 menos 1 dá 0. E qualquer número sobre 0 dá infinito. Esta é a condição. Então, para limites. Então, logo aqui ficamos com E de Eduardo. Para o exercício 37, resolvendo a equação tangente de x sobre 2 mais π sobre 2 igual a 1. A resposta, sendo k pertencente a z, é... Ok.
É muito simples também, muito simples. Para quem domina trigonometria, acredito que, ou seja, para quem domina trigonometria, assim como os ângulos, é muito simples. Então, ficamos aqui com x sobre 2 mais π sobre 3, que será igual a 1. Então, com isso, estamos a tentar dizer o quê? Estamos a dizer o quê? Que estamos a procurar, tens que dominar muito importante os ângulos, conforme eu disse, tens que dominar os ângulos. Dominando os ângulos, isso aqui vai ser muito moleza. Estou a dizer o quê? Que eu vou fazer isto, fico com x sobre 2 mais π sobre 3 será igual ao tangente de menos 1. Ou seja, qual é o tangente do ângulo em que vai ser 1? Nós sabemos que é tangente de 45 graus. Então, logo esse tangente aqui do inverso será igual ao quê? A 45 graus. Então, e 45 graus, nós sabemos que é π sobre 4. Então, fico com x sobre 2 mais π sobre 3 será igual a π sobre 4. Porque π na trigonometria equivale a 180. Então, 180 dividido por 4 dá 45. Então, fico com x sobre 2 será igual a π sobre 4 menos o π sobre 3. Então, aqui faço o MC de 4 e de 3. Então, fico com x sobre 2 será igual a 3π menos 4π sobre 12. Então, logo, o x sobre 2 será igual a menos π sobre 12. Divide, passa para cá, passa a multiplicar. Então, logo, o x será igual a menos π sobre 12 vezes o 2. Divido aqui por 2, também aqui eu posso dividir por 2. Então, logo, fico com x será igual a menos π sobre 6. Então, este aqui é o resultado. Então, tendo este valor, então, eu posso dizer que o x é igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, de acordo com as condições. Então, logo, aqui fico com a alternativa E de Eduardo. Passamos para o exercício 38. Diz que a solução da inequação x vezes x mais 4 sobre x menos 3 maior ou igual a 0 é. Ok, para nós conseguirmos resolver esse exercício aqui, então teremos para o exercício 38 o x de x mais 4 sobre x menos 3 maior ou igual a 0. Então, aqui fico com x vezes x mais 4 será maior ou igual a 0, ou o x menos o 3 terá que ser diferente de 0. Diferente de 0 por uma condição, porque trata-se do domínio, aqui neste ponto denominador. Então, aqui posso ficar com x será maior ou igual a 0, ou o x mais 4 maior ou igual a 0, ou o x terá que ser diferente, negativo, passo para cá, fica positivo, de 3. Então, aqui fico com x maior ou igual a 0, ou o x terá que ser maior ou igual a menos 4, ou o x terá que ser diferente do que é de 3. Se você for observar, isso aqui é uma equação quadrática incompleta. De x ao quadrado mais 4x, estamos aqui é maior ou igual ao que? A 0. Então, aqui, uma vez que o valor é positivo, a parábola é virada para cima. Se a parábola é virada para cima, nós temos o ponto menos o 4 e o 0. Neste ponto aqui, e neste ponto aqui tenho o ponto 3 representado no mesmo gráfico, em que aqui o intervalo será aberto, neste ponto. Então, estou a tentar dizer o quê? Que se eu tenho esta parte aqui do gráfico, desta parábola, terei aqui o intervalo fechado de menos 4 até 0, que vou unir o intervalo aberto de 3 até mais infinito, intervalo aberto, que este aqui seria a solução. Então, logo, aqui ficamos com a alternativa D de Deus. Resolve a equação raiz de 3x menos 5 igual a 1 menos x. Esse exercício aqui não se resolve isso aqui, por uma simples razão. Se a gente encontrar uma solução, né, vocês podem resolver para provar uma coisa muito, muito interessante. Por exercício 39, temos raiz de 3x menos 5, que será igual a 1 menos x. Vou elevar isto aqui ao quadrado e vou elevar isto aqui também ao quadrado. Simplifico isto, fico com 3x menos 5 será igual. Caso notável, 1 ao quadrado
menos 2 vezes o x mais x ao quadrado. Então, logo, aqui, levo isso aqui, passo para cá, fica negativo. Então, fico com x ao quadrado menos 2x mais 1. Terá que ser mais 5. E o 3 fico com menos 3x, será igual a 0. Então, fico com x ao quadrado menos 2x menos 3x dá menos 5x. 1 mais 5 dá mais 6x. Uma equação quadrática. Neste tipo de equação quadrática, há que analisar um ponto muito interessante e muito importante. Primeiro, dois números em que ao multiplicar vão dar 6 e que a soma, a diferença vai dar 5. Só pode ser 2 e o 3. E que a sua diferença de menos 2 menos 3 será igual a menos o 5. Então, com essas soluções, estamos a tentar dizer o quê? Que ficamos com o x menos o 2 e o x menos o 3 será igual a 0. Então, aqui a minha solução é que x será menos 2 será igual a 0, ou o x menos o 3 será igual ao quê? A 0. Então, x igual a 2 ou o x igual a 3. Vou pegar isto aqui e ver substituir novamente nessa minha expressão. Para dizer que raiz de 3x menos o 5 tem que ser igual a menos 1 sobre o x. Então, se o x for igual a 2, fico com a raiz de 3 vezes 2 menos o 5 será igual a 1 menos 2, será? Então, fico com a raiz de 6 menos o 5 será igual a menos 1. O 1 é diferente de menos 1. Então, logo numa das soluções, essa alternativa não tem solução, ou seja, esse exercício não tem solução. E por essa razão que aqui colocamos o conjunto vazio de Eduardo. No triângulo ABC, o lado A é igual a 8 cm, o lado C é igual a 4 cm. O ângulo B mede 60 graus. A medida do lado B é igual a... Isso aqui é o teorema dos cossenos. Tratando-se do teorema dos cossenos, é um exercício repetido. Sabemos que o C, ou seja, o B ao quadrado será igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o AC vezes o cosseno de B. Então, B ao quadrado será igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 4 vezes o cosseno de 60 graus. Então, o B ao quadrado será igual a 64 mais 16 menos. Aqui ficamos com 64 vezes 1 sobre 2. Então, ficamos com B ao quadrado será igual a 64 mais 16 menos 32. Então, logo B ao quadrado será igual a 48. Ao quadrado, passo por cima e fico como raiz quadrada de 48. Uma magia aqui acontece. Por quê? Observa uma coisa. Eu tenho B que é igual a raiz quadrada de 48. Se eu tenho uma raiz, né, de A elevado a B vezes o C, enquanto que aqui o meu radical é B, significa que este radical, uma vez que esse expoente é igual ao radical, significa que o A pode sair. Que eu posso ficar com A raiz, ou seja, de B, C. Agora, se eu tenho o A raiz de C por D, por exemplo, este A, quando passa para cá, vai levar o radical C, que será igual a radical de C, A elevado a C vezes o D. Com isso, eu quero dizer o quê? Que além de calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 48, eu posso dar minhas tentativas. O que eu hei de fazer, por exemplo? Aqui, o 4, quando passa para cá, fica ao quadrado. Então, porque aqui esse radical ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes o 3 dá 48. Logo, calculo com a alternativa B. E, fim do exame, vos desejo um bom trabalho, uma boa concentração. Acreditem, é possível. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para não perder nenhuma videoaula. Obrigado, até a próxima.